Paz, Senhor, irmãs. Queria desde já agradecer a oportunidade de estar trazendo um momento de reflexão e espero que a palavra do Senhor possa tocar e falar aos corações das irmãs, assim como falou no meu. A palavra se encontra em Ezequiel 47. Eu vou ler a partir do versículo 3 e 4, que é uma palavra mais conhecida, mas mais adiante eu falo um pouco melhor. Então, a partir do versículo 3, fala: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ia medir 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e me levou pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste, que desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, todo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próximos para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas nunca murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém. Essa palavra é muito conhecida, fala no momento em que Deus dá uma visão para Ezequiel, mostrando águas fluindo do santuário em direções diferentes. E a gente conhece muito essa parte do versículo 3 até o 5, onde fala sobre as águas cada vez mais profundas, né? E a gente entende nesse versículo que se trata de um relacionamento que a gente tem com Deus, onde quanto mais profundo a gente vai, mais profundo a gente mergulha na presença do Senhor, mais o Senhor trata conosco. Achei interessante nessa passagem a questão de mais à frente, no versículo 8, parte B, até o versículo 9, diz que quando a água deságua no mar, ela é ali saneada. Saneado significa tornar higiênico, tornar limpo, tornar habitável. E eu entendo, e aí mais à frente, né, diz que porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, o que eu achei interessante geralmente se a gente pegar um copo de água salgada e um copo de água doce e misturar, o que vai sobressair vai ser a água salgada e não a água doce. Só que nessa passagem, a água fluía e a água que fluía saneava a água salgada. Então, a água doce saneando uma água salgada. A água doce prevalecia na água salgada. E isso eu achei muito interessante, porque o fato de você sanear, de você tornar limpo, eu acredito que possa estar diretamente relacionado com o fato de nós nos tornarmos limpos na presença do Senhor, para nos tornarmos habitáveis para o Espírito Santo. A partir do momento que nós somos templo e habitação do Espírito Santo, quanto mais mergulhamos nas águas que fluem do santuário, que fluem do trono do Senhor, mais nos tornamos limpos para que o Espírito Santo possa habitar em nós. E nos tornando mais limpos, nós conseguimos também fluir esse rio através de nós para sanear outras águas salgadas. E eu entendo aqui que essa passagem o Espírito Santo falou comigo de uma forma que nós precisamos pegar esse rio que flui do trono de Deus, que flui do santuário de Deus, em que nós mergulhamos, em que nós nos limpamos, em que o Espírito Santo vem habitar e vem fluir em nós, e nós precisamos levar isso e sermos águas de um rio fluindo também na vida de outras pessoas.
saneando a água salgada, limpando a água salgada e não o contrário, não permitindo com que o sal entre em nós, mas sim que nós venhamos a fazer o que quimicamente, cientificamente seria impossível, que é a água limpa sobressair a água salgada, a água suja, e não o contrário, não sermos contaminados com isso. E aí a parte do versículo 11 fala, porque essa água flui, saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E a partir desse momento, precisamos pegar esse rio que flui do trono de Deus, que flui do santuário de Deus, em que nós mergulhamos, em que nós nos limpamos, em que o Espírito Santo vem habitar e vem fluir em nós, e nós precisamos levar isso e sermos águas de um rio fluindo também na vida de outras pessoas, saneando a água salgada, limpando a água salgada e não o contrário, não permitindo com que o sal entre em nós, mas sim que nós venhamos a fazer o que quimicamente, cientificamente seria impossível, que é a água limpa sobressair a água salgada, a água suja, e não o contrário, não sermos contaminados com isso. E aí a parte do versículo 11 fala, porque essa água flui, saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E a partir desse momento em que nós levarmos essa fluidez desse rio que vem do Senhor e passa através das nossas vidas, nós produziremos mais vida a partir da água que flui do trono do Senhor. E no versículo 12 fala: árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens, suas folhas nunca murcharão, e seus frutos não cairão, e elas produzirão todo mês, porque a água vinda do santuário chega a elas. E então, a partir do momento em que a água do santuário chega até nós e nós fluímos através para outras pessoas, nós levamos vida para outras pessoas. E os frutos que nós produzimos servirão de comida, e suas folhas de remédio para outras pessoas. As palavras que sairão das nossas bocas, eu creio e profetizo isso na minha e na sua vida. As palavras que sairão da nossa boca, que virão direto do trono do Senhor, que fluirão através de nós, servirão de comida, de alimento e de remédio para outras pessoas. E essas vidas serão alcançadas, serão transformadas. E nós seremos águas doces, saneando águas salgadas e levando vida e alimento e remédio para outras pessoas, através da água que flui do santuário, do trono de Deus e flui através de nós. Amém? Que essa palavra possa tocar no seu coração. Tenha um ótimo dia.